Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, dispensou o uso de máscaras. Governo notificou mais de 600 mil pessoas para devolverem o auxílio emergencial. Pelo Brasileirão, Corinthians vence o Bahia no primeiro jogo com torcida na capital paulista. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Curta o futuro agora. O estado de São Paulo tem quase 4 milhões de pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. O Pedro Leão está ao vivo com a gente, tem mais informações. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Salsi, todos que acompanham o Jornal da Record. Segundo o governo, são 3 milhões e 800 mil pessoas em todo o estado. E a gente confere agora essa arte onde estão as maiores concentrações de pessoas que não tomaram a segunda dose. Grande São Paulo com quase 2 milhões de pessoas, seguida por Campinas com 340 mil, Sorocaba com pouco mais de 300 mil e Taubaté com 220 mil. Esse número de faltosos cresceu em São Paulo depois que a Secretaria Estadual de Saúde decidiu antecipar a segunda dose da Pfizer. Por isso, a Secretaria de Saúde reforça que é fundamental que as pessoas procurem os postos de vacinação para completar a imunização. Salsi. Sem dúvida, é fundamental. A doença ainda está aí. Obrigada, Pedro, pelas informações. Um relatório mostrou que a campanha de vacinação contra a Covid salvou a vida de milhares de idosos nos Estados Unidos. De janeiro a maio deste ano, a imunização evitou cerca de 39 mil mortes, além de prevenir mais de 100 mil internações pela doença. O estudo também mostrou uma redução de 260 mil casos de Covid-19 no período. 56% da população americana completou a imunização contra o coronavírus. A Prefeitura de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, desobrigou os moradores do uso de máscaras. O Leonardo Ack tem os detalhes agora para a gente. Léo, boa noite para você. Esta medida vale para todas as situações, Léo? Oi, Celso. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa determinação vale tanto para locais abertos como para lugares fechados. O decreto publicado pela Prefeitura prevê que apenas pessoas com a doença diagnosticada ou com a suspeita de infecção pelo coronavírus são obrigadas a manter o uso das máscaras. A Prefeitura justificou a medida alegando que a vacinação na cidade atingiu moradores de todas as faixas etárias e que os indicadores de contaminação da Covid-19 estão em queda. Em abril passado, o Ministério Público do Rio conseguiu 4 decisões judiciais para obrigar Duque de Caxias a obedecer ao Programa Nacional de Imunização. A Prefeitura informou também que até agora 900 mil doses foram aplicadas e 46,8% da população estão com o esquema vacinal completo. Salsi. Muito obrigada, Léo, pelas atualizações. A farmacêutica AstraZeneca pediu à Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos a autorização de um novo tratamento preventivo contra o coronavírus. Segundo dados publicados pela fabricante, o medicamento reduziu em 77% o risco de casos graves da doença. O estudo foi realizado com mais de 5 mil voluntários em diversos países. O remédio pode proteger as pessoas que não têm resposta imunológica forte às vacinas contra a Covid-19. A cidade de Porto Alegre suspendeu a aplicação da vacina da AstraZeneca Oxford para esta quarta-feira. O repórter Jairo Bastos explica para a gente os motivos. Oi, Jairo. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A Prefeitura decidiu interromper a aplicação da segunda dose da AstraZeneca Oxford no final da tarde desta terça-feira. É que o imunizante acabou em todos os postos da capital gaúcha. Um lote com 165 mil doses chegou ao estado no final da tarde desta terça-feira. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre aguarda a nova remessa para retomar a aplicação da vacina
contra a Covid-19. Até o momento, 96% da população vacinável da capital gaúcha já receberam aí a primeira dose e 70% estão com o esquema vacinal completo. Salsi. Obrigada, Jairo. O Facebook anunciou que a falha que paralisou as redes sociais na segunda-feira aconteceu durante uma manutenção de rotina. Em uma publicação, um executivo da empresa afirmou que a manutenção acabou desconectando os centros de dados do Facebook globalmente. Além do Facebook, os aplicativos WhatsApp e Instagram ficaram fora do ar por mais de 6 horas. O governo federal notificou 627 mil pessoas que precisam devolver o auxílio emergencial. É isso mesmo. Vamos ao vivo agora para Brasília conversar com o Matheus Scavazini, que tem os detalhes sobre este assunto. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. As pessoas foram notificadas por mensagem de texto pelo celular. Os beneficiários que receberam um auxílio indevidamente foram identificados em um pente fino feito todos os meses pelo Ministério da Cidadania. Em agosto, mais de 620 mil pessoas já haviam sido notificadas. Até agora, mais de 40 milhões de reais foram devolvidos. E agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano para viabilizar o pagamento de um novo programa social, o Auxílio Brasil. A mudança permite que gastos com a criação de programas de transferência de renda sejam compensados com propostas legislativas que ainda estejam em tramitação no Congresso. Salsi. Tá certo, Matheus. Já conversamos novamente. E olha, o jogador que agrediu um árbitro durante um jogo de futebol no Rio Grande do Sul foi solto nesta terça-feira à noite. William Ribeiro, de 30 anos, recebeu liberdade provisória após uma audiência de custódia. O atleta foi preso em flagrante durante o jogo entre São Paulo e Guarani pela 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. William vai responder por tentativa de homicídio, já que a polícia entendeu que ele assumiu o risco de matar. A falta de saneamento básico matou quase 3 mil pessoas no Brasil, isso em 2019. A Paloma Mendonça tem mais informações do estudo divulgado nesta terça-feira. Paloma. Boa noite, Salsi. Além das mortes, a falta de saneamento gerou mais de 273 mil internações por doenças relacionadas à falta de água e esgoto, 30 mil a mais que no ano anterior. O laudo final concluiu que as internações por doenças causadas pela falta de saneamento acontecem em todo o país. Mas a ausência dessa infraestrutura é mais evidente aqui na região norte. Apenas 12% da população tem coleta de esgoto. Do total dos internados, 42 mil são daqui. E de todo o volume de esgoto gerado na região, apenas 22% são tratados. Os dados são do estudo Saneamento e Doenças de Veiculação Hídrica do Instituto Trata Brasil. Salsi. Realidade triste no nosso país. Obrigada, Paloma, pelas informações. Agora à noite, a polícia e a Receita Federal apreenderam 4 toneladas de cocaína no porto do Rio de Janeiro. A droga estava escondida em caixas de sabão em pó, armazenadas em um container que seguia para Moçambique, no sul do continente africano. A polícia foi informada sobre a carga pelo Disque Denúncia. Segundo a Receita Federal, esta é a maior apreensão realizada no porto da capital fluminense. O Ministério Público de Minas Gerais foi à Justiça pedir o pagamento de uma indenização para reparar as vítimas do rompimento da barragem de Mariana. A Virgínia Nalon tem as informações para a gente. Qual o valor da ação, Virgínia? Boa noite, Salsi. O valor chega a 2 bilhões e meio de reais que as mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton teriam que pagar aos atingidos pela barragem de Fundão em Mariana. O processo deve beneficiar 1.300 famílias. A tragédia aconteceu em 5 de novembro de 2015 e deixou 19 pessoas mortas, além de destruir comunidades e contaminar o Rio Doce com rejeitos de mineração. Em 2018, o próprio MP fechou um acordo com as empresas para o pagamento das indenizações. Mas quase 3 anos depois da homologação do acordo, nem 30% dos atingidos foram indenizados. Salsi. Que é um absurdo, né? Obrigada, Virgínia.
Olha essa história. Nos Estados Unidos, uma mulher foi presa por empurrar outra passageira contra o metrô em Nova York. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança na estação da Times Square. Assim que o trem chega, Antônia Egeguebara, de 29 anos, joga uma passageira contra a lateral do trem. Não há registro de desentendimento entre as duas. A assessora chegou a fugir, mas foi detida pelos seguranças. A vítima teve ferimentos leves, ainda bem. Nasceu de novo, né? A chuva dos últimos dias no Paraná fez com que as cataratas do Iguaçu voltassem a registrar um nível acima da média, com o retorno das quedas de água conhecidas em todo o mundo. A Beatriz Frener tem as informações. Oi, Beatriz. Boa noite, Salsi, para você e para todos. A vazão das cataratas do Iguaçu está praticamente o dobro do esperado para essa época do ano, chegando a 2.900.000 litros de água por segundo. O comum para esse período seria de 1.700.000 litros. Isso só foi possível porque choveu muito nos últimos dias aqui no Paraná. Por causa da seca, em junho deste ano, a vazão das cataratas estava em apenas 1/5 da média histórica. O nível do rio Paraná, 9 metros abaixo do esperado. Apesar dessa melhora, a situação hídrica aqui no estado ainda não foi estabilizada. Salsi. Obrigada, Beatriz. Na Espanha, o governo anunciou que vai dar um auxílio mensal em dinheiro para que os jovens saiam da casa dos pais. A quantia equivale a quase R$ 1.600 e vai ajudar a pagar aluguel e outras contas. Pessoas entre 18 e 35 anos poderão receber o benefício por até 2 anos. O objetivo é reduzir a idade média em que os jovens passam a viver sozinhos no país e tornar moradias mais acessíveis. O Pará manteve a redução das taxas de desmatamento na comparação com setembro do ano passado. Vamos saber de quanto foi essa redução com Danilo Magela. Oi, Danilo. Olá, Salsi, muito boa noite para você e boa noite para todos. Em setembro de 2020, os satélites de monitoramento verificaram quase 520 quilômetros quadrados de desmatamento ilegal no Pará. No mês passado, a área desmatada foi de 366 quilômetros, uma redução de 30%. Foi o 4º mês seguido que o estado conseguiu diminuir as taxas de desmatamento. O balanço foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, com base nos dados gerados pelo DETER, o sistema de alerta de desmatamento desenvolvido pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Salsi. A redução continua. Obrigada, Danilo. A Câmara aprovou o texto base do projeto que altera a lei de improbidade. Voltamos a Brasília com o Matheus Escavazini, que tem as informações. Matheus. Salsi, os deputados vão continuar a analisar os destaques do texto nessa quarta-feira. Foram aprovados 7 das 8 emendas que vieram do Senado. A principal mudança da proposta é que só poderá ser punido o servidor público que tenha agido com dolo, ou seja, com a intenção de lesar a administração pública. Além disso, não poderá ser punido quem agir ou se omitir diante de divergências na interpretação da lei. Um dos destaques votados determina que o Ministério Público tem o período de 1 ano para declarar interesse na continuidade dos processos em andamento. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara em junho, mas voltou para análise dos deputados depois de ter sido modificado pelo Senado. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. O parecer da reforma tributária foi apresentado nesta terça-feira aos senadores. A proposta simplifica impostos federais e estaduais e zera tributos sobre investimentos e exportações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade de aprovar a reforma. Nós precisamos entregar para a sociedade brasileira um novo modelo de sistema tributário, porque algo nos converge. Todos entendem que o sistema tributário brasileiro não é bom, que precisa ser modificado porque é muito complexo, muito burocrático, difícil de compreender, afugenta investidores. E nós precisamos apresentar uma proposta de alteração disso. E é isso que vai ao encontro da PEC 110. É o que minimamente se conseguiu de convergência entre estados, Distrito Federal, a maioria dos municípios, o setor produtivo e boa parte dele, em que se compreende a unificação tributária de impostos como uma medida adequada para a simplificação. E política é a arte de escolher. E nós temos que escolher qual o modelo.
Agora voltamos a falar de vacina. Aracaju começa a aplicar a terceira dose nos profissionais de saúde nesta quarta-feira. O Lucas Moura tem os detalhes. Oi, Lucas. Boa noite, Salsi. A vacinação da categoria acontecerá de forma escalonada. Quarta e quinta recebem o imunizante da Pfizer aqueles que possuem entre 40 e 59 anos. Sexta e sábado será a vez dos que possuem entre 18 e 39 anos. Vale lembrar que para receber o imunizante é necessário ter tomado a segunda dose até o dia 31 de março. A vacinação será realizada em 9 postos da capital. Além dos profissionais da saúde, também começam a receber a dose de reforço pessoas imunossuprimidas com 40 anos ou mais que foram vacinadas há 28 dias. Salsi. Obrigada, Lucas. Na Eslovênia, manifestantes entraram em confronto com a polícia num protesto contra a vacinação obrigatória. Bombas de gás lacrimogêneo foram disparadas contra os manifestantes. Olha só nas imagens, a confusão começou quando o grupo bloqueou o tráfego de uma rodovia na capital do país. Na semana passada, as autoridades eslovenas decidiram suspender a vacina da Janssen depois da morte de uma jovem de 20 anos que recebeu o imunizante. Quase 500 mil de pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada, isso em Goiás. O Douglas Fernandes vai contar pra gente o que o estado vai fazer para zerar essa lista. Oi, Douglas. Olá, Salsi, boa noite. As secretarias municipais de saúde têm feito buscas via telefone e até nos endereços das pessoas que estão com a segunda dose em atraso. Para regularizar a situação, não é necessário agendar atendimento em Goiânia. Basta ir direto a um dos 50 locais de vacinação na cidade, que também imuniza maiores de 18 anos. Além disso, podem se vacinar os idosos acima de 65 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de 6 meses e as pessoas imunossuprimidas que estejam com mais de 28 dias da segunda aplicação do imunizante. Já os adolescentes entre 12 e 17 anos seguem com a necessidade de agendamento, porque a capital aguarda a chegada de mais doses. Salsi. Obrigada, Douglas. A Rússia registrou o maior número de mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Foram 895 mortos num único dia. Os casos aumentaram principalmente em Moscou por causa do avanço da variante Delta e da demora na campanha de vacinação. Atualmente, a Rússia é o 5º país do mundo mais afetado pela pandemia. Apenas 29% da população russa completou a imunização. E a capital de Santa Catarina divulgou as regras para a reabertura das pistas de dança em casas noturnas. O repórter André Hold tem os detalhes. Oi, André, boa noite. Boa noite, Salsi. De acordo com a Prefeitura de Florianópolis, as pistas de dança vão poder funcionar somente nas casas noturnas que seguirem o protocolo, chamado de evento seguro. Os frequentadores vão ter que apresentar o comprovante de vacinação com as 2 doses, ou um teste RT-PCR com resultado negativo feito até 72 horas antes do evento. O uso de máscaras também será obrigatório. E por causa da falta de vacinas, nesta quarta-feira, a primeira dose só vai ser aplicada em pessoas de 18 anos ou mais. Para avançar na imunização de adolescentes, a cidade aguarda a chegada de um novo lote. Para quem vai tomar a segunda e a terceira doses, o esquema segue normalmente. Salsi. Tá certo, André. Obrigada. A Espanha aprovou nesta terça a aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus para maiores de 70 anos. Até agora, o país administrava o reforço apenas em idosos que viviam em asilos e em pessoas imunossuprimidas. Segundo autoridades, serão aplicadas somente as vacinas que utilizam a tecnologia RNA, de RNA mensageiro, Pfizer ou Moderna. Ao menos 15 países já começaram a administrar a dose extra em pessoas mais vulneráveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, propôs que o ICMS sobre os combustíveis seja cobrado sobre a média de preço dos últimos 2 anos. Ele quer votar o texto na semana que vem. A esse valor se imprime o ad-rem, ou seja, ele fica fixo por 1 ano, e você multiplica sem interferência nenhuma em nenhum estado pelo imposto estadual que cada governador escolher como alíquota. Por exemplo, em São Paulo é 25%, no Rio de Janeiro é 34%, em Alagoas é 29% e assim sucessivamente. E aí se vai encontrar
um preço de gasolina, a princípio, 8% mais barato, de um álcool 7% mais barato e de um óleo diesel 3,7% mais barato. E agora à noite, o Tribunal Superior Eleitoral derrubou a decisão que tornava o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inelegível. Por isso, voltamos com o Matheus Scavazini em Brasília. Matheus. Salce, a decisão devolve os direitos políticos a Marcelo Crivella. No ano passado, o ex-prefeito do Rio foi acusado de abuso de poder político na campanha à reeleição e ficou inelegível por 6 anos. Ele teria utilizado funcionários da prefeitura na campanha. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral afastou a inegibilidade, mas determinou que Crivella pague multa de R$15 mil por conduta vedada a agente público em período eleitoral. A decisão que restabeleceu os direitos políticos de Marcelo Crivella foi unânime. Salce. Obrigada, meu querido, pelas informações. Boa noite para você. O DEM e o PSL devem anunciar nos próximos dias a fusão dos dois partidos. Mas parlamentares da antiga legenda do presidente Jair Bolsonaro acreditam que, na prática, o PSL vai ser incorporado pelo DEM. É o caso do deputado federal Coronel Armando. Ele participou do JR Entrevista desta terça-feira. Veja. Nós já não tínhamos uma grande uniformidade dentro do PSL. Apesar de sermos 53 deputados federais, nós não tínhamos uma grande uniformidade. E a partir do racha, nós passamos a ter dificuldades internas no partido. Alguns passaram a não ter cargos, não poder participar de comissões e outros ficaram. Isso se prolongou ao longo do nosso tempo de mandato. Nós estamos já terminando o 3º ano. E agora o PSL se funde ao DEM. Com alguma estratégia que não chega aos deputados que não são o presidente do partido ou vice-presidente do partido. Eu acredito que o PSL vai ser incorporado ao DEM, pela história que o DEM tem, a tradição política, a estratégia do DEM, e o PSL, que era um partido pequeno, ele vai perder a sua identidade e as lideranças virão, com certeza, esse novo partido vai ter liderança, na minha opinião, do DEM, e não vai haver espaço para os membros do PSL que quiserem permanecer. Eu já estou acompanhando o presidente quando definiu o partido. Eu acho que nós não vamos ter espaço dentro dessa nova formação que vai ser esse novo partido. A Olimpíada de Tóquio registrou mais de 400 milhões de ataques cibernéticos durante os Jogos. Então vamos até o Japão falar com a correspondente Silvia Kikuchi, que vai detalhar este assunto para a gente. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salce. O evento esportivo tinha tudo para virar um alvo fácil dos hackers, mas todas as tentativas de ataque foram bloqueadas. Segundo o comitê organizador, o sucesso foi graças ao compartilhamento de informações e estratégias adotadas por parte de todos os envolvidos. O número de ataques foi bem menor em relação aos Jogos de Londres em 2012, quando foram mais de 2 bilhões de tentativas de derrubar o site oficial. Tóquio estava preparada para uma quantidade maior ainda. Mas o que se viu foram mais sites não autorizados exibindo imagens sem permissão e algumas postagens incitando os ataques nas redes sociais. Mas nada disso chegou a interferir no evento. Salce. Ainda bem, né, Silvia? E você também tem informações para a gente sobre os Jogos de Inverno de Pequim marcados para o ano que vem, né, Silvia, na China? Tenho sim, Salce. Mais de 2.000 atletas vão participar de uma série de eventos para testar os protocolos sanitários contra o coronavírus. Os testes começaram nesta terça-feira e devem ir até o fim deste mês. Segundo a organização, serão realizados 15 desses eventos em 8 locais de competição de gelo e neve na cidade de Pequim. Tudo para garantir a segurança dos participantes chineses e internacionais durante os Jogos. Na semana passada, o comitê organizador anunciou que os locais de disputas receberão apenas o público chinês. A cerimônia de abertura está marcada para 4 de fevereiro. Volto com você, Salce. Um evento incrível. Obrigada pelas informações, Silvia. E agora futebol, a partida entre Corinthians e Bahia pelo Campeonato Brasileiro marcou o retorno do público aos estádios na capital paulista nesta terça-feira. Veja como foi.
10.624. Este foi o número de torcedores que marcaram presença no estádio do Corinthians depois de quase 1 ano e 7 meses. Na arquibancada, os fiscais da Secretaria de Estado da Saúde acompanharam a retomada do público. Com a bola rolando, quem saiu na frente foi o Bahia. Gilberto cobrou pênalti e fez 1-0. O Corinthians chegou ao empate também de pênalti com Roger Guedes e virou no segundo tempo com Cantillo de cabeça. Jô ainda teve tempo de marcar o terceiro. Final, Corinthians 3, Bahia 1. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí e Ponte Preta empataram em 1-1. Já o Náutico recebeu o Goiás e venceu. Veja os gols. No Recife, também com torcida no estádio, Aleph Manga recebeu livre e fez 1-0 Goiás sobre o Náutico. O time da casa empatou com Caio Dantas de cabeça. A virada saiu dos pés de Matheus Jesus. No segundo tempo, Camutanga ampliou 3-1. Dadá Belmonte ainda diminuiu, mas não evitou a derrota. Náutico 3, Goiás 2. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira e logo depois tem o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.